pensamento é um dos assuntos e temas mais debatidos e discutidos na construção do saber. Seja qualquer processo epistemológico, a identidade, a construção teórica do pensar está presente no discurso. O pensamento faz parte do processo da evolução da ciência, do saber, do conhecimento, desde os primórdios de estudos filosóficos. A questão do pensamento é tão importante que o nosso dia a dia, a linguagem está estabelecida por esse pensamento. Quando os estudiosos começaram a pesquisar sobre a questão do desenvolvimento humano, você vai encontrar sempre a identidade de dizer o homem, ou no seu discurso antigo, era um ser racional. Hoje, trazendo a linguagem mais moderna, podemos trazer uma discussão sobre o ser humano como um ser racional a partir da sua ação e relação social e do seu fazer subjetivo e coletivo. Quando você pensa e discute qualquer assunto, a palavra pensar, ela está implícita como agora na minha fala. Quando você trata sobre o saber e o conhecimento, o pensamento ele faz parte tanto também daquilo que você está expressando, como da tua produção ali material a respeito daquele conhecimento tratado. Quando estamos no nosso dia a dia, a palavra pensamento faz parte sempre também das falas cotidianas. É o que você está pensando, o que te faz pensar sobre isso, tenha pensamento positivo. E essas outras frases são trazidas sempre aí a respeito do pensamento de maneira até distinta. Mas a palavra pensar está imbuída e faz parte de uma raiz ali presente nessa frase de uma maneira didática expressando sobre isso. Quando você também traz aí uma discussão sobre pensamento, você está levando até questões patológicas, com pessoas que dizem assim, eu não consigo parar de pensar sobre isso. Ou então, eu não tenho um pensamento muito acelerado. Ou então a questão diz assim, olha, eu tento esquecer isso, mas eu não consigo. A questão de trabalhar o pensamento é, primeiro, é preciso entender que nós temos que ter um aprendizado sobre o pensamento. Pascal Hay descreve a arte de pensar falando sobre a reflexão, a capacidade do sujeito de desenvolver habilidades para a reflexão, para a análise, para o aprendizado, para o pensar. O pensamento, na sua construção também teórica, de ideia, de teoria, ele está ali focando sobre alguém que dedicou tempo para pensar sobre aquele assunto. Quando você pensa sobre a sua vida, você está dedicando tempo para tratar sobre os aspectos tanto pessoais como os aspectos sociais que estão ali interrelacionados com você. O ser humano, partindo de um princípio frankliano, que é biopsicossocial e espiritual, você vai ter, então, um ser que está na sua complexidade, mas também deve ser tratado na sua integralidade. O pensamento, ele é tão poderoso que quando nós pensamos assim, como é que eu vou deixar de pensar nisso? A única forma que nós conseguimos apresentar de maneira mais eficaz até aqui, estudada e discutida, é pense em outro assunto, pense em outra coisa, como nós falamos costumeiramente. O pensamento é a produção do saber do ser humano na sua relação com o mundo. O pensamento é o processo que você fala sobre o passado, o presente e o futuro. O pensamento é essa questão relacionada à imaginação e também à questão real daquilo que nós vivemos. Quando você trata sobre a questão do pensamento, você encontra também a angústia, o desespero do ser humano, onde ele pensa e tem medo do futuro, ou ele tem ansiedade, ou ele começa a questionar sobre a sua existência, e isso leva o indivíduo também muitas vezes a necessitar de um apoio psicológico. E essa questão relacionada ao pensamento ela é tão importante que tem muitas pessoas que elas estão presas ao pensar e elas não conseguem. E quando eu falo presa aqui, o que ela fala é fazer estar dentro, eu estou falando sobre aquilo que ela não consegue parar de pensar e ela necessita desenvolver uma aprendizagem para trabalhar essa questão de novos pensamentos e uma relação com esse pensamento de uma maneira diferente que não seja patológica. Trazer também essa questão do pensamento é discutir sobre o ser humano nas suas ansiedades e buscas incansáveis do aprendizado, do conhecimento ou da vida que ele ou ela tem constituído para si. O pensamento não é algo que pode dizer assim para alguém que está do teu lado, olha, não pense nesse problema, porque isso não vai se resolver de alguma maneira. Não dá, porque quem sabe da preocupação, da dor, é apenas a pessoa que está vivendo. A questão do pensamento é desenvolver você uma relação onde você constitua uma disposição de falar, olha, eu preciso aprender como lidar com isto, sobre este pensar e sobre este sofrimento, sobre essa experiência. Pensar a respeito de uma questão pessoal e subjetiva a você é algo que você pode buscar ajuda em outra pessoa, mas é você que precisa desenvolver isso com a disponibilidade, a vontade, a ação também, dizer assim, eu tenho que desconstruir isso para começar a pensar isto. E essa relação demanda tempo. Pensar é uma arte que precisa de tempo,
Ela não pode ser feita em um vídeo, ela não pode ser feita em um podcast, ela não é feita apenas com algumas palavras mágicas, até porque isso não existe. Pensar é um aprendizado continuamente e custo mais que o ser humano vai desenvolvendo no seu dia a dia. Pensar não é algo que você pode dizer assim, eu tenho um controle, mas você pode dizer que você pode ter uma relação com o pensamento a partir de não dizer assim, eu estou me preocupando porque eu estou pensando sobre isso, mas você está pensando porque isso é importante e significativo para você. E também saber que aquilo que você pensa, você quer trazer em fala. Então, ter um espaço para falar, como na psicoterapia, seria o ideal para você tratar e discutir sobre esse pensamento. Quando você também fala sobre as coisas da sua vida de mais significativas, é porque você não para de pensar nelas. É quando você pensa sobre alguém assim, eu não consigo deixar de pensar nele ou nela, eu não consigo deixar de pensar nisso. Então isso você vai saber que não vai dar para parar mesmo. Você vai construir novos pensamentos, novas aprendizagens, novas formas de vida e novas formas de ter essa relação para aprender também sobre o pensamento. O pensamento é inerente a você. Então saiba que assim como você às vezes pensa de maneira preocupada ou angustiada, você também pode pensar como possibilidade de mudança, de aprendizagem e de novas relações. Pense nisso e saiba que é muito importante aprender sobre o pensamento.